Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, para todos os meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Estamos aqui começando um novo dia, alimentando o nosso espírito com a santa palavra de Deus. Voltamos aqui para ler Mateus capítulo 27, convido você, se está com a sua Bíblia aí na mão ou ao seu alcance, abra aí, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Eu estou lendo na versão NVI, já tem a versão NVI 2023, mas a minha é um pouco anterior, lá de 2018 por aí. Pequena variação de palavras, mas a mensagem é uma só, independente da versão. Desculpem, vamos lá. Diz-nos assim a palavra de Deus: de manhã cedo todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam:
Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrita a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. E exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Temos aqui a morte de Jesus. Vamos fazer alguns destaques. Antes dos destaques, quero pedir, você que já está assistindo esse vídeo, se gosta desse conteúdo, dê um like nesse vídeo, que isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma e a alcançar mais pessoas. Dê-nos essa força aí. Voltando para o começo,
Como o capítulo novamente é bastante grande, ele tem 66 versículos, eu não vou relê-lo. Vou apenas destacar seguindo as divisões que estão aqui na Bíblia NVI, que começa com a história do suicídio de Judas. O capítulo anterior terminou dizendo que Pedro, por ter negado Jesus, chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Agora vemos Judas. E nós falamos no vídeo anterior que muitos estudiosos entendem que Judas fazia parte do movimento dos zelotas que pregavam, que lutavam pela revolução armada para libertar os judeus do domínio dos romanos. Provavelmente Judas, fazendo parte dos zelotas, que era esse grupo, alguns entendem que a sua entrega, quando ele entregou Jesus, ele achava que Jesus ia usar do seu poder para se defender e que iria se livrar e liderar uma rebelião. Era tipo para forçar Jesus a liderar uma rebelião contra o domínio do Império Romano e proclamar-se rei. E agora o texto, isso a Bíblia não diz, são conjecturas baseadas no que a gente lê. Mas faz bastante sentido. E agora o versículo 3 aqui diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, parece que ele esperava que Jesus não fosse condenado ou que ele não aceitasse a prisão passivamente como aceitou. Foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E algumas pessoas dizem que Judas não se arrependeu, ele foi apenas tomado de remorso. Eu entendo que Judas, tanto quanto Pedro, se arrependeram. A diferença é que o texto diz que Judas foi e tirou a própria vida. Pedro não. Pedro chorou amargamente, se arrependeu, chorou amargamente e buscou a Cristo e se reconciliou com Cristo após a ressurreição. Então a questão não é apenas se arrepender. A questão é se converter. O próprio Pedro, pregando lá em Atos, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Porque há pessoas que se arrependem quando sofrem as consequências dos seus erros, dos seus pecados, mas que não se convertem e voltam a praticar os mesmos pecados. Por isso não tem libertação, salvação para estas pessoas. O Judas foi e se enforcou. Ele tentou devolver as moedas de prata e declarar que Jesus não era culpado, né? Que ele, confessando que ele cometeu uma injustiça, mas os chefes dos sacerdotes não estavam nem aí. Eles queriam era matar Jesus. E aí eles compraram com as moedas que Judas devolveu, eles compraram um local lá para transformar em cemitério de estrangeiros que não aceitavam que estrangeiros fossem sepultados no mesmo cemitério de judeus. É engraçado isso. E eles não aceitaram devolver o dinheiro para o gasofilácio do templo, dizendo que era preço de sangue. Apesar de que eles estavam com as mãos sujas de sangue, inocente ainda, porque haviam decidido crucificar Jesus num julgamento totalmente injusto. E Jesus só não se safou desse julgamento, só não se livrou, porque ele não abre a boca, ele ficou calado. É isso que é dito aí do versículo 11 ao versículo 26. Eles decidem condenar Jesus à morte, mas aí eles estão sob o domínio dos romanos, eles levam Jesus a Pilatos e exigem a morte de Jesus. E Pilatos faz algumas perguntas a Jesus e fica admirado de Jesus ficar em silêncio. Porque se Jesus abrisse a boca e fosse se defender, ele tinha argumentos para se defender e não ser morto, não ser condenado, nem a prisão, nem a morte. Mas Jesus sabia que tinha vindo para dar a sua vida pela humanidade e que aquilo se fazia necessário, e então Jesus calou-se, o que impressionou o governador que tentava livrar Jesus. A gente vê que o governador está com medo. É interessante que o que vai morrer, que é Jesus, está no controle da situação
E o governador, que era a autoridade política romana da época, está assombrado. Inclusive, para completar, a mulher dele manda um recado para ele naquele julgamento, dizendo: não se envolva com esse homem que eu sofri muito no sonho por causa dele. Esse tipo de texto, essas coisas que são ditas aqui, é para mostrar que Jesus entregou-se voluntariamente por nós na cruz, em nosso lugar. Que ele é a autoridade final. Que os seres humanos, as autoridades religiosas, com toda a sua maldade, e o governador aqui, constituído pelo Império Romano, não estavam no controle da sua situação. Na vida do cristão, quem governa a nossa vida, quem decide a nossa vida é Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não tem que ter medo de nada, de leis humanas, de autoridades humanas. É só andar fazendo o que é correto, obedecer a Deus e ficar em paz, confiar em Deus. Foi o que Jesus fez como exemplo para nós. E aí o texto bíblico fala nos versículos, um detalhe ainda nessa parte anterior do versículo 11 ao 26, Jesus perante Pilatos, é o fato de que a multidão escolhe Barrabás, instigado pelos sacerdotes. O pessoal tem um ditado falso de que a voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui é uma prova de que a voz do povo não é a voz de Deus, que o povo em geral, o povão, muito facilmente se deixa ser massa de manobra de autoridades. Foi o que aconteceu aqui. E aí pediram um assassino, Barrabás, né? E condenaram Jesus à morte. E é engraçado que quando Pilatos lavou as mãos, aquela água nas mãos não tirou a culpa do Pilatos também. Ele também foi culpado. E quando ele disse que estava inocente do sangue daquele homem, a multidão respondeu no verso 25, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E o sangue de Jesus tem caído sobre os judeus e os seus filhos. E eles têm pago um alto preço por terem rejeitado o Filho de Deus. Só lá sobre aquele governo da Alemanha, né? Lá no início do século passado, na primeira metade do século passado, estima-se a morte de mais de 6 milhões de judeus, né? E aí muitos entendem, e eu acredito nisso, que tudo isso tem sido os judeus pagando pela sua rebeldia, dureza de coração e por terem condenado Jesus à morte. O fato de Jesus ter se entregue à morte não tira a culpa daqueles que o mataram e o condenaram. Não tira. O fato de Deus ter o controle da nossa vida não tira a nossa responsabilidade pelos nossos pecados. O fato do diabo nos tentar não tira a culpa de nós não vigiarmos e nos deixarmos cair em tentação. Então, cada um carrega a sua culpa diante de Deus. E aí os soldados zombaram de Jesus e eles tiraram a roupa de Jesus, a envolveram num pano vermelho, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça para zombar de Jesus, para humilhar e zombar de Jesus e torturar Jesus. Mas ao mesmo tempo isso aqui fica evidente, de novo, a mensagem de que Jesus é um rei. Ele veio, a mensagem de Mateus é: o reino de Deus chegou entre nós, Jesus é o rei de Israel. Só que isso aqui também nos mostra que não é um reino político e temporal, é um reino eterno. Ele reina no coração daqueles que se submetem ao seu senhorio. E é interessante que também o Pilatos mandou colocar aí sobre a cabeça de Jesus, está no versículo 37, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra Jesus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Era uma maneira de humilhar os próprios judeus. Outro evangelista vai dizer que até as autoridades judaicas reclamaram com Pilatos, dizendo: não ponha que ele é o rei dos judeus, mas que ele se proclamou rei dos judeus. E Pilatos disse: o que eu escrevi. Na verdade, o Pilatos estava usando aquela situação até para humilhar os próprios judeus, dizendo: ó, o rei de vocês, a situação deles, quando Jesus estava crucificado. Apesar de que essa frase é uma verdade aos olhos de Deus. O reino eterno que Deus planejou para o seu filho Jesus teve que passar pela cruz. A cruz cumpria o propósito de Deus, porque Jesus veio para reinar.
Mas antes de reinar, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, ele diz que Deus deu, antes que Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Aí Paulo diz, então Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, é fato que para que Jesus tivesse um nome sobre todo nome, fosse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele teve que passar pela cruz. E todos nós que quisermos reinar com Cristo, precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz, crucificar o nosso ego, para que possamos fazer parte do reino de Deus. Eu acho que de tudo que eu posso dizer desse texto aqui, eu considero essa a coisa mais importante, entenda isso. Para entrar no reino de Deus, assim como Cristo, para ser rei, passou pela cruz, nós, para entrarmos no reino, para reinarmos com Cristo, para sermos súditos do reino, para representarmos o reino, nós precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz, para crucificar o nosso ego, nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, crucificando-nos a nós mesmos, se quisermos entrar no reino dos céus. E aí, a partir do versículo 45, fala da morte de Jesus, que ele diz no versículo 45 que houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Deus, e aí os estudiosos dizem, Deus virou as costas para Jesus, porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. E o Deus Santo não suporta, não aceita o pecado. E naquele momento, então, Deus vira as costas para o seu filho. Mas o filho honra o pai, se submetendo àquele sacrifício, assumindo a culpa de todos nós, pagando o preço pelos nossos pecados. O versículo 50 diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E aí, o texto diz no verso 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do santuário separava o lugar santo do santo dos santos. O lugar santo era onde estava a Arca da Aliança e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá para levar um sacrifício pelo pecado cometido pelo povo. Agora, o fato de que o véu se rasgou de alto para baixo significa que Deus rasgou aquele véu. Não era um véu que qualquer pessoa conseguisse rasgar, porque era muito grosso. E com isso Deus estava dizendo, o caminho de acesso ao Pai agora está aberto e qualquer um de nós, por meio do sacrifício de Cristo, temos livre acesso à presença de Deus, o Pai. Aí se diz que houve uma espécie de um terremoto, mortos ressuscitaram, como exemplo de tudo isso, o terremoto, a ressurreição dos mortos, de que ali não havia morrido qualquer um. Ali foi o Filho de Deus que tomou sobre si os pecados da humanidade e os expiou naquela cruz. E aí foi impressionante tudo aquilo. Jesus foi sepultado, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e o sepultou para dar um sepultamento digno para Jesus, porque naquela época havia circunstâncias em que pessoas condenadas à morte podiam ser jogadas no lixão para ser comidos por animais, aves de rapina, e apodrecer lá no lixão. Mas o Filho de Deus, Deus cuidou para que ele tivesse um sepultamento digno, e o José de Arimateia cuidou do seu corpo e ele foi sepultado. E aí, para finalizar, dos versículos 62 a 66, mostra que as autoridades judaicas, sabendo que Jesus tinha profetizado que ressuscitaria ao 3º dia, providenciaram toda uma segurança para aquele sepulcro. Guardas armados,
tirando guardas ali, sepulcro selado para não correr o risco de alguém abrir o sepulcro. Mas o sepulcro não pôde reter o Filho de Deus. É o que nós vamos ler amanhã na continuidade deste texto, desta leitura. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela vida, pela família, pelo lar, pela noite de descanso, pelo novo dia e a nova oportunidade de viver novas experiências, de ter novos aprendizados, de abençoar pessoas que cruzem o nosso caminho nesse dia. Ó Deus, obrigado pelo pão de cada dia, pela proteção das nossas famílias, pela bênção sobre o nosso lar. Obrigado, ó Deus, pelo conforto da nossa casa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Obrigado pela sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela grandeza do sacrifício de Cristo realizado na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O livre acesso à sua presença, porque o véu do templo se rasgou e porque assim o caminho foi aberto e nós podemos falar com o Senhor livremente pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz em nosso lugar. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos nesse novo dia, onde quer que cada um vá, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor se manifeste sobre os enfermos, curando-os das suas enfermidades. Aqueles que estão enfermos em casa, aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão em estado grave na UTI, aqueles que estão desenganados dos médicos, faça milagre a favor do seu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Atraia o olhar da fé para o trono da graça, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça milagres a favor do seu povo. Se vai usar medicamentos, intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria para administrar bem os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus, que dentro de cada lar haja paz, amor, harmonia entre o casal, entre os irmãos, entre os pais e os filhos. Que cada lar de cada um dos meus irmãos que ora comigo nesta hora seja um verdadeiro templo de adoração ao Senhor, onde se adora ao Senhor em espírito e em verdade. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a cada um dos meus amados irmãos. Eu já pedi, se você puder, antes de sair, deixa um like nesse vídeo, se ainda não fez, né? Se puder também, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, outras redes sociais que você possa compartilhar. Você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Se quiser deixar algum comentário no vídeo, pergunta, concordando ou discordando de algo que eu mencionei, fique à vontade. Tudo isso ajuda o nosso vídeo a ganhar relevância na plataforma. E amanhã, se Deus quiser, às 5h30 da manhã, estaremos aqui continuando a leitura da palavra de Deus. Um grande abraço a todos os meus irmãos.